Lucas capítulo 9, 57 a 62. Nós estamos esse ano expondo o Evangelho de Marcos. Hoje, excepcionalmente, nós vamos estar fazendo a leitura de Lucas, capítulo 59, versículos 57 a 62, que Jesus coloca à prova algumas pessoas que queriam segui-lo no final do seu ministério. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Pensando nessas palavras de Jesus, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos dê graça para compreendermos a sua bendita palavra nesta noite. Senhor, nós pedimos graças a Ti, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado porque o Senhor está aqui neste local. A palavra do Senhor é viva e eficaz. O Teu Santo Espírito aplica com toda a sabedoria ao nosso coração. Ou seja, temos tudo para sairmos da Tua casa nesta noite, edificados pela palavra do Senhor e fortalecidos na fé e na comunhão e no nosso relacionamento com o Senhor. Portanto, visita cada coração nesta noite que está diante do Senhor agora. Eu peço ao Senhor no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto, Jesus coloca à prova algumas pessoas que queriam segui-lo. Às vezes, seguir a Cristo não é um projeto tão fácil, é um projeto desafiador, mas não é um projeto assim tão fácil. É bom lembrarmos que, neste contexto de Lucas, capítulo 9, o ministério de Jesus caminhava para um momento bastante, tomando rumos finais, caminhando na direção da cruz. Ele havia tomado a intrépida decisão de ir para Jerusalém. E esta decisão de ir para Jerusalém era uma decisão de sermos intrépida, porque ir para Jerusalém significava ir também rumo à cruz, ao Calvário. Era ir rumo ao sofrimento, era ir rumo ao sacrifício que Ele haveria de fazer pelos nossos pecados. Jesus acabara de ser rejeitado pelos samaritanos. Se você olhar o contexto anterior, você vai ver que Jesus estava ali entre os samaritanos pregando o Evangelho, e ele foi rejeitado pelos samaritanos, e o clima foi tão tenso para Jesus e para o seu grupo de discípulos, que os samaritanos expulsaram Jesus da sua terra. E Tiago e João chegaram a dizer para Jesus: Senhor, não quer que nós oremos a Deus e peçamos a Deus para que caia fogo do céu e consuma esses incircuncisos desses samaritanos? E Jesus diz: não, eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvá-los. E não permitiu
aos seus apóstolos aquela oração imprecatória, mas ele estava decidido a ir a Jerusalém. E esse texto, ele nos coloca diante de 3 declarações solenes, dirigidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a 3 pessoas que naquele momento, naquele contato, desejava seguir a Jesus. Ou seja, os samaritanos expulsavam Jesus da sua terra, mas havia pessoas querendo segui-lo, mesmo ali entre eles. Nós vamos sempre deparar com esta realidade. Sempre nós vamos encontrar pessoas olhando com desdém para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o Evangelho que nós pregamos e professamos, e vamos ver também pessoas dispostas a seguir a Jesus, a andar com Jesus, a caminhar com o Senhor Jesus Cristo. E observa que essas pessoas aqui, as 3 abordadas pelo Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos os seus nomes, não sabemos quais foram os efeitos que a palavra de Jesus produziu no coração deles, ou qual o resultado da palavra do Senhor e do convite do Senhor a eles. E isso nos chama a atenção para uma realidade. Na vida cristã, nós encontramos muitas pessoas que começam bem e acabam mal. Faz uma profissão de fé tão bonita, emocionada, empolgante. Começou bem, mas acabam mal. E conhecemos também a realidade de muitos outros que começam mal e acabam bem. De forma que o Evangelho é este misterioso poder de Deus para a salvação do homem, para a salvação do pecador. O que sabemos é que Jesus aborda essas pessoas, trata com elas do seu caráter, na sua necessidade, e Jesus sempre nos confronta, ou confronta o ser humano, a realidade do ser humano, e confronta sempre a nossa realidade, os nossos desejos mais íntimos do coração, e até mesmo quando eles são pecaminosos. E eu quero chamar a sua atenção para essas 3 declarações. A primeira delas foi dirigida a alguém que livremente se oferece para seguir a Jesus incondicionalmente. Olha os versículos 57 e 58. Diz que caminhando Jesus ali por aquela região, acabara de ser então expulso pelos samaritanos, ele vai caminhando na direção de Jerusalém, e de repente alguém o aborda livremente, espontaneamente, diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. Observa que não foi Jesus e nenhum dos apóstolos que chamou ele livremente, por vontade própria, por iniciativa própria. Ele olha para Jesus, aborda Jesus e diz: seguir-te-ei incondicionalmente, ou seja, por onde quer que fores. Isto é muito bom, parece aos nossos olhos muito correto. Parece que este homem, que não conhecemos o seu nome e a sua pessoa, ele parece ir além de muitos outros que, tendo ouvido a palavra de Jesus, expulsaram Jesus do seu meio, e outros que permaneceram indiferentes com o reino dos céus. Este homem espontaneamente aproxima de Jesus e deseja segui-lo. Irmãos, milhares de pessoas haviam ouvido Jesus ensinar sobre o reino dos céus e não manifestaram nenhum desejo de segui-lo. O mesmo também, obviamente, corre hoje. São poucos que se prontificam a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Porém, é evidente que ele estava falando sem pensar. Ele estava falando sem refletir nas consequências do seu desejo, da sua decisão. Ele não pesou as consequências do discipulado.
Ele não parou para calcular os riscos e os custos do discipulado. Ele não pensou se estava mesmo, de fato, disposto a enfrentar os desafios que viriam para frente. Então Jesus, para não deixá-lo iludido, Jesus vira para ele e diz: você está certo disto? Você está convicto desta decisão que você está tomando? Porque eu quero te alertar do seguinte: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, onde são acolhidos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está certo disso? Você está pronto a suportar o que virá pela frente para manter viva esta decisão que você acaba de pronunciar? O que nós devemos aprender com isto? Nós devemos aprender que Jesus quer nos lembrar aqui que todos os crentes que desejam segui-lo devem lembrar que seguir a Cristo implica em alguns sacrifícios. Seguir a Cristo implica, por exemplo, em muitos momentos sermos afligidos neste mundo, mal compreendidos. Seguir a Cristo implica, muitas das vezes, em sermos rejeitados no ambiente de trabalho, da escola, da família. Muitos aqui provavelmente já passou por isso, se não estiver passando. Seguir a Cristo significa em ser provado, e a sua fé, ela tem que ser mais forte do que a crítica do ímpio, ela tem que ser mais forte do que as provações que vêm à vida cristã. Então Jesus pergunta para aquele moço que se dispõe a segui-lo: você está certo disto? Você está convicto das consequências que virão sobre a sua vida? Porque há uma ideia aí de que seguir a Cristo acaba os seus problemas. Isso não é realidade. Enquanto estivermos neste mundo, nós teremos muitas aflições. Jesus quer nos ensinar aqui e nos lembrar que ninguém deve tornar seu discípulo com falsas motivações no coração, com falsas pretensões na alma. Não pode querer seguir a Cristo para levar vantagem em alguma circunstância. Ele está dizendo aqui para aquele moço: eu não tenho nada materialmente para te oferecer. As raposas têm covis, as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você quer me seguir por alguma motivação que não seja meramente o reino de Deus, você está completamente equivocado. Pelo contrário, há uma batalha para ser travada, há uma carreira para ser percorrida, há uma obra a ser realizada, há dificuldades a serem suportadas por aqueles que propõem seguir a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele está alertando este jovem disso. Obviamente que alerta a consciência de todos nós aqui nesta noite. Ele está pronto para oferecer a nós uma salvação graciosa, sem dinheiro e sem preço. Mas nós devemos saber que há inimigos cruéis, sempre prontos a nos desestimular nesta jornada. Quantos que começam a vida espiritual cheio de entusiasmo, de ardor, de zelo, mas pouco a pouco vão se esfriando, perdendo aquele primeiro amor por Cristo, retornando a conceitos mundanos, às vezes a vícios da velha natureza, e esquece que seguir a Cristo é um desafio todos os dias. Você está certo disso? Jesus não convidou esse moço, é ele que se dispôs a segui-lo. O segundo aspecto aqui, o segundo que aparece aqui neste texto, agora é Jesus quem faz o convite. É diferente do primeiro. O primeiro, ele que se dispõe. O segundo agora é Jesus que faz a ele o convite. Os versículos 59 e 60.
A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quando nós lemos esse texto, a gente fica um pouco curioso, não é verdade? Parece que Jesus não é muito favorável a velório. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Você vem e me segue. E nós temos assim uma santa obrigação com o velório de alguém da família. O seu pedido aqui, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai, não é de todo um pedido reprovável. Embora, quando alguém dizia isso, em outros momentos do Evangelho nós encontramos também essa expressão, significa não meramente ir no velório do pai. Deixa-me primeiro sepultar o meu pai, significa o seguinte: eu não posso sair de casa agora. Enquanto o meu pai está vivo, enquanto eu não sepultar o meu pai, eu não posso faltar com a honra da casa paterna, até porque o 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Então não significa que o pai dele estava morto, significa que ele não podia sair de casa enquanto ele tivesse o seu pai com vida, enquanto ele não cumprisse esse compromisso com a sua casa, com a sua família. Mas o que Jesus está propondo aqui é que há ocasião em que um pedido como esse torna-se inconveniente. Assuntos de maior importância do que um funeral, que ainda não sabia quando haveria de existir, merece atenção especial. Há assuntos mais urgentes do reino dos céus. Sempre há pessoas dispostas a fazer um funeral e acompanhar aquele funeral. Naquele momento havia uma grande necessidade de Jesus angariar trabalhadores para a sua obra. Se você olhar o contexto imediato à frente, você vai ver no capítulo 10 do Evangelho de Lucas que Jesus estava dando a missão dos 70. Pode ser que ele estava chamando este para ser um dos 70, que ele enviaria de 2 a 2 para anunciar. Até ali Jesus não estava anunciando publicamente a sua pessoa, o seu ministério, a sua morte, mas agora havia chegado no contexto da redenção, o grande momento de Jesus espalhar os seus discípulos por toda aquela região, avisando: chegou o momento, o reino dos céus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não dava para esperar tanto tempo. Então nós entendemos a repreensão de Jesus quando olhamos para a urgência do pedido que ele estava fazendo e a delonga que o moço estava querendo ter. Era o momento de anunciar o reino dos céus. E nós devemos aprender com essas palavras de Jesus algumas coisas. Primeiro, devemos aprender a sermos cuidadosos com a nossa vida cristã, todos os dias que Deus nos permitir viver aqui sobre a face da terra, e não permitirmos que os nossos deveres familiares ou obrigações sociais venham interferir nos nossos deveres cristãos, nos nossos deveres como o reino dos céus. Festas, visitas, passeios, interesses outros que em si mesmos não são pecaminosos, mas se eles começarem a nos privar dos nossos deveres cristãos, eles podem se tornar uma armadilha para a nossa alma. Até porque essas coisas são a única agenda dos filhos deste mundo. A maioria deles estão agora na frente da televisão vendo o jogo, futebol. É errado ver futebol? Não, claro que não. A gente tolera até corintiano aqui na igreja, não é verdade? Não tem nada errado nisso. O que acontece é que estas coisas não podem interferir na agenda
de um cidadão do reino dos céus, a ponto de perturbá-lo, por exemplo, estar no culto a Deus, ou perturbá-lo da sua caminhada com Deus, da sua jornada cristã, dos seus compromissos com o Senhor. As pessoas deste mundo, a única agenda delas são estas: festas, visitas, passeios e entretenimentos. São pessoas agradáveis, são pessoas que nós gostamos de conviver com elas, mas na sua agenda não tem espaço para adoração, para o serviço a Deus, para o compromisso com o Senhor. Então deixe que aqueles mortos espirituais sepultem os mortos fisicamente. É isso que Jesus está dizendo. Você vai e prega o reino dos céus. Era hora de anunciar o reino de Deus. A agenda de um filho de Deus deve ser diferente das agendas dos filhos deste mundo. A agenda dos filhos de Deus precisa de mostrar que o seu interesse está em primeiro lugar no seu reino e na sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, nós devemos manter nossos olhos fitos nestas coisas. É por isso que Jesus está dizendo: deixe os mortos espirituais sepultarem os mortos físicos. Você vai e prega o reino de Deus. O terceiro abordado por Jesus aqui nesse texto, e a terceira declaração feita aqui por Jesus, que está nos versículos 61 e 62, nos diz assim: a outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Aliás, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. O outro queria sepultar o pai. Este quer apenas ir em casa, dar um tchau, um abraço, despedir do pai, da mãe. Jesus então fala o seguinte: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, está apto para o reino de Deus. Observa a palavra de Jesus aqui. Pela resposta de Jesus, nós vemos que o coração deste homem demonstra não estar muito engajado no propósito de seguir a Cristo. Ele não estava muito certo daquilo. Tinha algumas coisas, primeiro, que ele precisava de consultar em casa. Ele não estava muito certo do que estava querendo. Ele não estava muito preparado para aquele momento do discipulado. É por isso então que Jesus replica para ele: ninguém, nem ele, nem você, nem eu, que tendo posto a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino dos céus. Pense nisto. Essa realidade, Jesus nos traz aqui algumas lições que devemos aprender. Primeiro, que devemos entender que é impossível alguém seguir a Cristo com o seu coração dividido. Irmãos, uma das grandes tristezas da alma de alguns cristãos é porque o coração deles está tão dividido que eles não conseguem seguir a Cristo. E o próprio Jesus diz: ninguém consegue servir a dois senhores. Ao mesmo tempo que o coração dele volta para Cristo, o coração dele volta também para as coisas deste mundo. Muitas pessoas têm enfrentado problemas na família, por exemplo. E quantas das vezes encontramos marido com o coração dividido? Como vai ser um bom marido? Mulheres com o coração dividido. Como vai ser uma boa esposa? Isso se aplica também a esse contexto que Jesus está falando aqui. É impossível alguém querer seguir a Cristo com seu coração dividido. Ninguém consegue servir a dois senhores. Jesus quer nos ensinar aqui ainda que
Quem quer servir a Cristo não pode olhar para trás. Se você colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Não está apto para o reino dos céus. Isto nada mais é do que pessoas que olham com saudade para alguma coisa que deixou no mundo. Eu já fui ouvir alguns testemunhos de pessoas que se converteram e queriam dar o testemunho da sua conversão. Um testemunho de 40 minutos, 35 minutos, falando da velha vida dele, e 5 minutos para falar da nova vida em Cristo. A sensação às vezes que dá é que aquela velha vida ainda tem alguma saudade dela. O coração dividido não pode olhar para trás. Aliás, aquele que quer seguir a Cristo não pode ficar com o coração dividido e olhar para trás. Quem olha para trás, certamente quer voltar atrás. É como a mulher de Ló, que era para sair de Sodoma sem olhar para trás. Mas ela olhou para trás. Quem sabe esta é uma realidade que você precisa de tratar no seu coração diante de Deus nesta noite. Jesus nos ensina que ainda que Jesus não compartilhou o seu trono com ninguém, nem mesmo com os nossos parentes mais queridos e amados. Ou ele tem todo o seu coração, ou ele não tem absolutamente nada da sua vida. Devemos honrar nossos pais, nossos familiares, devemos honrar as leis do Estado, desde que não prejudiquem a servirmos a Cristo e a andarmos com o Senhor. Lembra que Abraão, quando Deus o chamou, ele deixando tudo, partiu da sua casa paterna e foi para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. Lembra que Moisés deixou o palácio de Faraó, exatamente lá no Egito, exatamente para servir a Deus e caminhar com o Senhor. E Jesus nos desafia todos os dias que se nós queremos segui-lo, nós temos que deixar as coisas velhas para trás. Irmãos, eu quero concluir aqui. Nós devemos examinar a nossa própria vida, o nosso próprio coração diante de Deus nesta noite. Seguir a Cristo sempre foi um desafio para o homem em qualquer geração. Os tempos passaram. Poucas pessoas no nosso meio enfrentam os grandes desafios de seguir a Cristo, como nos dias que Jesus proferiu estas palavras, que muitas das vezes implicavam em serem expulsos de casa, em perder a sua casa, o seu patrimônio, perder o seu emprego, que você lutou tanto para fazer um concurso. Seguir a Cristo naqueles dias tinham riscos bem maiores do que para nós nos nossos dias. Mas o coração do homem continua enfrentando as mesmas dificuldades internas, quando o assunto é servir a Cristo. O ambiente deste mundo sempre foi e sempre será um ambiente desfavorável a um seguidor de Cristo. Nós sempre vamos encontrar mais pessoas para nos desestimular, para nos desviar do bom caminho, do que para seguir e para encorajar você a seguir a Cristo e andar pelos caminhos do Senhor. Por isto que o nosso desafio é sempre correr a nossa carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Se desejamos seguir a Cristo, nós precisamos de entender que não podemos ter o nosso coração dividido, precisamos de ser determinados neste andar com Deus. Renúncias, abandonar a velha vida, o amor ao mundo, isto tudo implica em perdas temporárias por uma recompensa eterna.
É por isso que Jesus diz: ninguém, tendo posto a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino dos céus. Eu espero em Deus que este seja o seu grande desafio nesta noite. Um dia, quando todas as glórias deste mundo cessarem, a única alegria que você vai ter no seu coração é a alegria de ser um remido do Senhor. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe. Amém?